já assistiu? Você já assistiu? Eu já postei esse vídeo aqui. Foi a gravação ontem. Nós fizemos, depois dessa gravação, fizemos uma outra gravação também. Apocalipse 19. Isso aqui foi Apocalipse 18. Deus ou Babilônia. Você já assistiu? Tá aqui no Conectados. É só você recuar aí mais um vídeo aí, um ou dois. Você assiste, tá? Todo o estudo do Apocalipse 18. Tá? Com Robson Antônio. Eu estou fazendo um esforço tremendo para eu trazer aqui o Luiz Fernandes. Luiz Fernandes é assessor do deputado... Como que é o nome do deputado mesmo? Acho que é Dias, deputado... Coronel Dias. Coronel Dias. Eu quero trazer o Coronel Dias. Vou ver se o Luiz consegue trazer ele para mim, mas primeiro eu quero trazer o Luiz aqui, Luiz Fernandes. E aqui no Conectados, para a gente conversar. E eu quero trazer o Coronel Dias, deputado Coronel Dias, deputado por Mato Grosso, que tem feito um bom trabalho. Eu quero trazer todos os deputados aqui, se eu puder, né? A gente nunca sabe, porque a vida desses caras é muito assim, doida, né? Corrida. Mato Grosso, Brasília, Brasília, Mato Grosso. E tem muita coisa, né? Eles participam de muitas comissões lá. Comissão de saúde, comissão de educação, comissão de agronegócio, comissão disso, comissão daquilo. É muitas comissões para um sujeito só. Então, e aí eles participam de várias... Aí também está a luta agora pela CPI, né? E também pela anistia em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Então... tem muita coisa, e aí a gente vai conversar bastante coisas sobre esses assuntos com esses deputados, né? Aí o deputado da direita, deputado de centrão, deputado da esquerda. Aliás, quem quiser vir aqui no Conectados, tá bom, gente? Assessores que também quiserem vir para falar, porque tem muitos assessores que são pré-candidatos a deputado, né? Daqui ano que vem... Deixa eu só abaixar aqui. Ano que vem começa a corrida eleitoral, né? Para a governadoria do estado. E eu quero entrevistar aqui, se possível, o candidato a senador, que hoje é governador do estado, Mauro Mendes. Eu quero entrevistar outros candidatos a senadores. Eu quero entrevistar candidatos a governo do estado. Enfim, todos eles, né? A deputado federal, a deputado estadual, enfim... Quem tiver na corrida, né, para um pleito eleitoral. Que eu acho que quando você tem um mandato, você pode modificar e melhorar muito a vida do povo, né, das pessoas. E é importante ter um mandato, né? Se o povo lhe conceder um mandato, então honre esse povo que lhe concedeu um mandato, né? Eu acho que o mandato pode ser muito benéfico para o povo, né? Muita coisa que rola lá em Brasília, a nível de leis... principalmente no estado aqui, a nível da Assembleia Legislativa Estadual, a nível de leis, né, que vai beneficiar o povão, né, e o nosso maior interesse é as pessoas, são seres humanos, pessoas. Mas o nosso assunto aqui, no Conectados agora, é a lição da Escola Sabatina, tá? E a lição dessa semana, depois a gente vai prosseguir, gente, vocês não sabem o quanto é difícil a gente prosseguir a leitura do livro Eventos Finais. Nós paramos num capítulo que fala sobre vida no campo. No finalzinho do capítulo. Até agora eu já gravei umas 2, 3 vezes a continuação. E todas as vezes acontecem problemas. E eu tenho que parar a gravação e... Incrível. E não dá continuidade, entendeu? Então uma batalha muito grande para terminar a leitura desse livro aqui, ó, Eventos Finais. Por isso que eu aconselho você a comprar, adquirir o livro Eventos Finais, da Casa Publicadora Brasileira. Adquira esse livro e leia ele. Porque é muito importante ler o livro Eventos Finais nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu tenho 2 livros que eu aconselho você ler e é muito difícil terminar de ler esse livro. É muito, muito difícil. É Eventos Finais e outro livro que eu estava com ele aqui. Eu não estou aqui, não estou. Eu estava aqui. Depois eu acho. Tá lá em cima. Não tá não. Eu acho que doei esse livro. Doei já para outra pessoa. Eu já li ele 3, 4 vezes já, mas eu já doei ele. Chama-se O Grande Conflito.
ou a grande controvérsia, a mesma coisa, tá? Eu tenho a grande controvérsia, tem em algum lugar aí, eu vou achar e vou trazer para vocês. É o mesmo, tá? O grande conflito. Ambos os livros é de uma escritora norte-americana chamada Ellen, com 2 L's, tá? E-L-L-E-N, Ellen G. White. White, traduzindo branco, né? É muito difícil ler esses livros. Por quê? Porque são livros que contam muita história. História. E também história eclesiástica, história da igreja. E a história é verdadeira, não é essa história fantasiada não, tá? Sobre a Idade Média, depois da Idade Média, a idade da Revolução Industrial, o tempo das sociedades bíblicas que surgiram pelo mundo afora, a Revolução Francesa, e conta o final do século XIX, começo do século XX. Gente, e a interpretação do Apocalipse, o que vai acontecer depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Terceira Guerra. Já estamos na Terceira Guerra, né? Só que são guerras esparsas, né? Não estamos na guerra. É que mais tarde os historiadores vão escrever a respeito, mas nós já estamos na Terceira Guerra, né? Só que começou como uma guerra ideológica, depois veio uma guerra biológica, depois veio essa guerra aí que está acontecendo, guerra econômica, né? Tarifaços. E a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, já é uma guerra assim, a guerra do Hamas, o terrorismo, a guerra contra o terrorismo, né? Principalmente do 11 de setembro, né, de 2001. Então, tem muita coisa que ela fala, que ela vai interpretando, essa escritora, no livro Grande Conflito. E também nesse livro aqui, Eventos Finais, tá? Que a gente está lendo aqui, mas não concluímos ainda a leitura. E é difícil, já 3 gravações para a gente terminar aquele capítulo, Vida no Campo, que eu fiz aqui no estúdio, e não deu para editar, no final das contas não deu para publicar, e foi complicado. Se eu contar a história para você nos bastidores, o que acontece aqui, você não vai acreditar. Você vai falar, cara, isso não tem outra explicação. Só tem uma explicação, é espiritual. É uma guerra espiritual, uma guerra no mundo invisível, uma guerra no mundo invisível, que a gente não consegue explicar assim, racionalmente falando, é uma coisa do sobrenatural, tá? Mas aí você tem que comprar os livros para você ler, para você entender o que eu estou falando, por que eu estou falando isso. Você tem que ler esses livros, senão você não vai compreender não. Mas vamos ao estudo da lição desta semana, né? Semana passada, nós estudamos sobre compreensão do sacrifício. Compreendendo o sacrifício, certo? Foi o estudo da semana passada. Eu vou tirar o áudio aqui. Vou tirar o áudio aqui que é super interessante. Eu aconselho você depois assistir esse vídeo aqui do Conectados, aí no seu aparelho, e você vai entender o que Robson está falando aqui. Nós gravamos também o Apocalipse 19, eu já disse, né? Mas, gente, é demais. O Apocalipse 19 também é outro capítulo que você não pode deixar de estudar, tá? De estudar aqui conosco. Bom, o tema dessa semana é fundamentos proféticos. Fundamentos proféticos, tá? E sobre fundamentos proféticos, que está em Isaías, capítulo 6, verso 8, baseado no verso de Isaías 6, 18. Isaías, profeta do Antigo Testamento, também conhecido como profeta messiânico, porque ele falou muito sobre Messias. E o livro de Isaías são 66 capítulos, como também são 66 livros da Bíblia toda. E lá em Isaías capítulo 6, verso 8, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: depois disto, essa é a visão que ele teve, né? Ouvi a voz do Senhor que dizia, Isaías como profeta teve essa visão, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Ele ouviu essa voz falando, a quem enviarei, Deus falando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, disse Isaías, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías se colocou
para cumprir essa missão. Ele, Isaías, quando ouviu a voz de Deus, dizendo, perguntando, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías então respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa oração. Esta aqui deve ser a nossa oração. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Para cumprir a missão de pregar, né, de contar para a humanidade o que Deus falou. O que Deus... Ser um porta-voz de Deus. Um porta-voz de Deus. Tá? E a lição dessa semana fala sobre fundamentos proféticos. Fundamentos proféticos. O direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas. Em seu caráter e em seu caráter. Então esse é o fundamento para governar o universo, tá? O direito, né? O direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas e em seu caráter. Ao descobrir o caráter justo do Senhor, começamos a entender como e por que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Segundo Romanos, capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, que ele diz, né, que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Nesta semana nós vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Deus planeja nos restaurar não apenas como indivíduos, mas também como povo, para que mais uma vez revelemos sua glória ao restante da criação. Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudam a compreender e apreciar o alto chamado que Deus estendeu a nós, pecadores perdoados e redimidos. A rebelião humana terminará para sempre. Mais do que isso, o caráter amoroso de Deus, seu caráter abnegado e sua disposição para se sacrificar resplandecerá ainda mais do que em seu projeto original para a humanidade. Embora ele nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse, por meio da cruz o seu caráter amoroso se manifestou de maneira extraordinária. Foi na cruz que Deus manifestou o caráter de Deus. Foi na cruz que Cristo, né, manifestou o caráter de Deus. Que maravilhoso. E ali ele mostrou realmente quem Deus é, para todo o universo. Ali na cruz, Deus mostrou que Cristo mostrou que Deus é amor. Cristo mostrou que Deus é amor. Vamos, antes de nós prosseguirmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, o Senhor que é o nosso tudo, nosso Criador, nosso amoroso cuidador, nosso Criador, nosso Pai, aquele que nos ama acima de tudo, acima de qualquer coisa, nos ama, e tens demonstrado isso em nossas vidas, todos os instantes da nossa vida. Queremos primeiramente, Senhor, agradecer-te por essa manifestação do seu amor. Queremos agradecer pela tua palavra, que nos instrui, que nos traz conhecimento, sabedoria, nos traz compreensão, entendimento da tua vontade para toda a humanidade, para nós. E que nós, Senhor, ao sabermos de todas essas leis e esses atributos do Senhor, do teu caráter, os teus princípios, venhamos a sermos obedientes, sejamos filhos e filhas obedientes a Ti, que nós cumpramos em nossa vida a Tua vontade, e que mais que isso, que a luz, os atributos do Teu caráter, daquilo que nós conhecemos e compreendemos através da leitura da Tua palavra, nos transforme, nos renove,
nos torne verdadeiramente novas criaturas. Que tenhamos, Senhor, atitudes de novas criaturas, de novas pessoas. E que aprendamos, acima de tudo, e apesar de tudo, aprendamos a amar a nós mesmos, a amar os nossos semelhantes, os nossos iguais, os nossos, aqueles que pretensamente achamos que são nossos desiguais, mas aprendamos a amar as pessoas, amar a natureza, os animais, os vegetais, o mundo inanimado e inanimado. Dar valor ao nosso planeta, dar valor ao nosso meio ambiente, cuidarmos do nosso meio ambiente e principalmente amarmos aquelas pessoas que estão bem próximas de nós. Que, amigas ou inimigas, nós aprendamos a amar as pessoas e sermos como o Senhor é com essas pessoas. Sermos misericordiosos e justos ao mesmo tempo. Misericórdia e justiça têm que andar de mãos dadas. E num perfeito equilíbrio, Se conosco agora que estamos aqui com a Tua palavra aberta, que nós venhamos a compreender, e mais do que isso, colocarmos em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te pedimos e concordamos contigo em tudo. Amém. Amém. Então vamos prosseguir no estudo da palavra de Deus. Eu quero dizer que ontem eu participei de uma vigília e quando eu voltei da vigília eu estava muito cansado. Eu nunca tive uma vigília que eu me senti tão cansado como aquela de ontem, depois dela. Parece que eu fui chupado assim, ó, né? Minha energia, minha fonte de energia. E eu cheguei em casa ontem de manhã, minha mãe estava se preparando para ir para a casa do meu irmão. Ele passou o dia com o meu irmão, o dia das mães, na casa dele. E eu deitei na minha cama para dormir. E eu dormi assim, parece que eu apaguei assim. Porque eu me senti exaurido. Por tudo que aconteceu lá na vigília. Então eu fui realmente assim, impactado com a vigília de ontem. Mas vamos ao estudo de hoje aqui. Eis-me aqui, que é o tema de domingo, dia 11. Que foi ontem, né? Domingo, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, uma igreja decidiu reformar, o autor da lição aqui começa dizendo assim, que essa igreja decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões sociais. Uma das primeiras coisas que fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas, no entanto, o espaço parecia ainda pior, porque luzes intensas geralmente revelam as imperfeições. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, verso 5. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz celestial é brilhante, o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus, sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante de sua vida, depois dessa visão, que ele estava na sala do trono de Deus. E aí, em Isaías capítulo 6, versos 6 a 8, nós vamos abrir e vamos ler. Isaías 6, 6 a 8. Diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei
E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto aqui, que nós lemos no começo, eis-me aqui, envia-me a mim, a primeira pergunta da lição da semana é a seguinte: em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Porque esse resultado é importante. Isaías ele foi purificado quando um serafim pegou uma brasa do altar e tocou sua boca com essa brasa. Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Apocalipse 8, 3, 4. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. A palavra serafim significa aquele que queima. Isso que significa serafim, aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João capítulo 3, verso 35. João, obviamente, era um pecador que necessitava de graça e salvação. Mas seu ministério apontava para o único que poderia trazer graça e salvação. João era uma espécie de serafim, aquele que queimava. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. E João foi esse precursor de Jesus, o João. Somente depois de saber que seu pecado estava purificado, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Purificados pelo sangue de Jesus, podemos responder como Isaías? Claro que sim, podemos sim. Né? Temos a convicção de que nós podemos ser usados por Deus para falar as coisas que Ele nos diz, que Ele nos ensina para as pessoas. Né? Os dois querubins. Agora vem querubins. Nós falamos serafins, agora querubins. Serafins a gente já viu que significa aquele que queima. E querubim. Assim que nossos pais foram expulsos do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Gênesis 3, verso 15. Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden. 2 querubins e uma espada flamejante, né? Gênesis 3, 24. Uma espada flamejante. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Êxodo capítulo 25, 18. Leia Gênesis 3, 21 a 24. Vamos lá, vamos levar a nossa Bíblia lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, do verso 21 ao verso 24. O que diz aqui a palavra de Deus? Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui esse texto nos mostra que havia querubins que guardava o jardim do Éden, a árvore da vida, e essa espada flamejante, né, estava ali guardando para que ninguém comesse do fruto da árvore da vida, né? Então essa era a tarefa ali dos querubins, né? Por quê que esses querubins estavam ali com essa tarefa ali de guardar
a árvore da vida. Eles impediam que os pecadores tivessem acesso à árvore da vida. E ao mesmo tempo indicavam a promessa de que os pecadores arrependidos voltariam ao Éden. Então, embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, Gênesis 3:22, eram também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso. O Éden permaneceu na terra muito depois que o homem tinha sido expulso. Gênesis 4:16. Por um prolongado período, foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes. À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1, ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Patriarcas e Profetas, página 38. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, o termo hebraico é Shachan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo. O tabernáculo era o lugar em que Deus habitava no meio do povo. Embora a palavra Shekinah, que se refere à presença de Deus, não ocorra na Bíblia, ela vem do termo traduzido como tabernáculo. Portanto, uma tradução literal de Gênesis 3:24 poderia ser: Deus tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden. Na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus. 1 Crônicas 13:6, Salmo 80, verso 1, Isaías 37, verso 16, especialmente ao seu trono. Então, querubins são aqueles guardas do trono de Deus. O lugar em que seu nome é proclamado. Os 24 anciãos que estão diante do trono, segundo Apocalipse capítulo 4, verso 5, louvam e declaram o direito divino de governar, pois ele, Deus, é criador. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Isso nos ajuda a compreender a cena da sala do trono e nosso papel como pecadores perdoados em relação ao nosso Criador. Terça-feira, como brasas vivas. Veja que havia uma espada flamejante para proteger a entrada do Jardim do Éden, para que protegesse também o acesso de pecadores à árvore da vida. Isso antes do Éden ser tirado da terra, vamos dizer assim. Querubins, eles são mencionados no Antigo Testamento como seres, no Antigo Testamento eles são mencionados como seres viventes. Seres viventes, Ezequiel 10, 8, 14, ou como representações deles, feitas de ouro, em Êxodo 25, 18. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo, lá no tabernáculo, lá no santuário do deserto. Êxodo capítulo 26, verso 1. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalgava um querubim. Salmo 18, 10. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Como eu tenho aqui lá em cima, eu tenho aqui uma representação da arca. Vamos ver se dá para a câmera mostrar lá em cima. Ali tem uma representação dos querubins ali, na arca. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Vamos lá.
Aqui, ó. Tá vendo aí? Então, o que estava... Esse aqui é uma arca, né? Uma representação da Arca da Aliança. E ali tem 2 querubins. E os dois estão com as asas estendidas um para o outro. Em cima do propiciatório, ou seja, em cima da tampa da Arca da Aliança. Certo? Então, essa é uma representação dos querubins. Geralmente, quando a gente fala querubins, a gente está falando de anjos, né? Mensageiros celestiais. Mas, na verdade, os querubins são essas criaturas que estão ali na guarda do trono de Deus, na sala do trono. Tá? A Bíblia menciona ali, sempre menciona essas criaturas ao redor do trono de Deus, na guarda do trono de Deus. Certo? Então... do que a Bíblia está falando de verdade, né? Quem são os querubins? Em Ezequiel capítulo... Tem uma descrição dos querubins. Vamos Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Aqui. Ezequiel 1, de 4 a 14. São bastante versos, tá? Então presta atenção aqui na descrição dessa visão de Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel, do verso 4 ao verso 14, diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rostos de boi, e também rostos de águia. Todos os 4, assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Essa é a descrição desses seres. Que semelhança existem entre essa passagem e as cenas descritas em Isaías 6, de 1 a 6, e Apocalipse 4, de 1 a 11. Vamos voltar lá em Isaías 6, de 1 a 6. Isaías 6. Vamos lá. Isaías 6, de 1 a 6, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto,
com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vamos aqui, isso aqui é até o 6, né, de Isaías. Agora vamos a Apocalipse 4, de 1 a 11. É isso? Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso de 1 a 11. Diz assim: depois dessas coisas, agora João falando. João, que teve a visão do Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então eles colocam essas coroas, né, aos pés de Cristo Jesus, do Criador, digno Cordeiro, né, de Deus. Ezequiel aqui ele viu uma impressionante manifestação do poder de Deus, e essa cena também de João, a cena de Isaías, né, é uma cena complexa e às vezes confusa. Essa cena complexa, confusa, combina com a situação difícil do povo. O povo escolhido não vivia na terra prometida, mas no cativeiro babilônico nesse momento aqui, quando Ezequiel teve essas visões. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões do trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João: leão, boi, né, águia e homem. Essas criaturas misteriosas
que tinham 4 rostos, não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, eles são chamados de querubins. Além disso, eles são associados a brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local do encontro de Deus com Moisés, seja nas visões de tirar o fôlego dos profetas. Eles estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória, tanto a raça humana, feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado de seu trono. Então, as criaturas de Deus foram criadas para refletir a glória de Deus. A glória de Deus. E existem essas criaturas que estão ao redor do trono de Deus, chamados de querubins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Como você se compara com a santidade vista pelos profetas? Qual é a sua necessidade do Evangelho? Cada vez mais que você lê a Bíblia e lê o Evangelho, você sente a necessidade de santificar-se. E você vê o quanto que você é impuro, o quanto que você está distante de Deus. É como Isaías, né? Isaías, quando ele viu a Deus, ele falou: ai de mim que viu o Senhor, que eu sou uma pessoa de lábios impuros, vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você se aproxima cada vez mais de Deus, você vê o quanto que você é impuro, o quanto que você é pecador, o quanto que você é sujo, está sujo, né? E nós precisamos nos purificar. Precisamos de purificação para estarmos em pé ou de joelhos diante do Deus Criador de todas as coisas. Quarta-feira, Deus no meio do seu povo. Deus sempre manifestou o desejo de tabercular com o seu povo, ou seja, de morar no meio do seu povo. Deus sempre demonstrou esse interesse. Guiados pela presença de Deus que se manifestava na nuvem, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seus acampamentos ao redor desse tabernáculo, ao redor dele. 3 tribos de cada lado. A presença de Deus desceria ao lugar santíssimo e se estabeleceria no meio do povo. Em cada uma dos 4 lados do tabernáculo havia uma tribo guiando as demais tribos. E de acordo com Números capítulo 2, havia essas 4 tribos. Então, em Números capítulo 2, verso 3, vamos lá, em Números. Número se não me engano, é o 3º livro da Bíblia. Não, é o 4º livro da Bíblia. Número capítulo 3. Número capítulo 3. Números 2. Aliás, número capítulo 2, verso 3. Diz assim: a leste, qual a tribo que ficava do lado do tabernáculo a leste? 2:3. No lado oriental, para o nascente, serão os estandartes de Israel, segundo as suas turmas. Nação, serão os filhos de Judá. Então, os filhos de Judá ficavam a leste, certo? Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Então, Judá ficava do lado leste, né? 2:10. 2 verso 10, diz assim: o estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. Então Rubem ficava do lado sul. Quem que ficava do lado oeste? Vamos ver. 2:18. 2:18. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. Então no oeste ficava a tribo de Efraim. E Números 2:25.
2:25. Quem que ficava do lado norte? O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. Tá, então aqui nós temos aqui as turmas, né, que ficavam a cada lado ali da tenda, do tabernáculo de Deus ali no deserto, né? Então aqui está a composição certinho. Eu estou procurando aqui a caneta. Sumiu. Interessante. Bom, deixa pra lá, né? Não adianta eu ficar procurando aqui que eu não vou achar, né? Parece que tudo que é meio que de propósito mesmo, para não achar mesmo, né? Então é melhor deixar pra lá. Deixar para depois eu preencho. Depois eu preencho, tá bom? Então observe que cada um essas quatro tribos dominantes hasteava seu próprio estandarte para designar quem era. Embora as escrituras não descrevam o que havia em cada bandeira, existe uma tradição interessante que usa como base Gênesis 49 e Deuteronômio 33, e que atribui os quatro rostos da visão de Ezequiel: de homem, de águia, de leão e de boi, né? Quatro rostos da visão de Ezequiel a cada um desses quatro pontos cardeais. De acordo com a tradição rabínica, o estandarte de Judá tinha a figura de um leão, o leão da tribo de Judá. O de Rubem, a semelhança de um homem, ou a cabeça de um homem. O de Efraim, a figura de um boi. E o de Dan, a imagem de uma águia. Assim, os quatro seres viventes descritos por Ezequiel eram representados nesses quatro estandartes, certo? Segundo o livro do professor Carl Friedrich Keil e Franz Diletich, no comentário do Velho Testamento, da Hendrickson, da editora Hendrickson, na página 660. Não podemos confiar muito nessa tradição, mas é bastante interessante compará-la com as descrições bíblicas da Nova Jerusalém. Vemos um padrão instigante. Há porções representando 3 tribos em todos os 4 lados da cidade. Apocalipse 21, 12 e 13. As descrições, tanto no acampamento de Israel quanto na Nova Jerusalém, ressaltam um fato crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto de seu trono. O Apocalipse afirma que o tabernáculo ou o santuário da cidade santa é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, 22. Então, mesmo não vivendo no acampamento de Israel, como podemos nos aproximar de Deus? Nos aproximando, né? Nos aproximando. Quinta-feira, a queda de Lúcifer. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda, ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo, mas em vez disso ele começou a se concentrar em sua própria glória, e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. Olha que louco. O que levou à queda de Lúcifer? Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos receberão, o que os salvos recebem. Bom, aí cita vários textos sobre Lúcifer, né? Que ele era o querubim da guarda, e ele caiu do céu, ele começou a fazer uma acusação a Deus, começou a acusar a Deus, ele começou a fazer, aí ele fala comércio, né? Que é acusação, né? Que é o que os acusadores fazem, comercializar. Ele começou a fazer intrigas entre os arquitetos de Deus. E aí fala que ele era glorioso, que ele era, todas as pedras gloriosas estavam sobre sua armadura, sobre
o seu corpo. Então ele era um querubim da guarda, né? E Apocalipse 14, de 1 a 12, fala como esse querubim vai ser destruído, né? Vamos ler só Apocalipse, tá? Eu não vou ler os textos de Isaías, de Ezequiel, mas eu vou ler só o Apocalipse 14 aqui. Apocalipse 14. Olha o que diz aqui. Apocalipse 14, de 1 a 12. Olhei e eis o Cordeiro, é grande, tá? Em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz de que ouvi era como de arpista, quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí no verso 8, seguiu-se um outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se, aí continua, até o verso 14, tá? A gente é longo, tá bom? Seguiu-se a esses 4 anjos, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso aqui até o verso 12, cara, é longo, é muito longo. Mas o que ele quis dizer? A pergunta é o seguinte: o que levou à queda de Lúcifer? A gente já sabe que é orgulho, a pretensão de sentar-se no trono de Deus, de tomar o lugar de Deus, né? Uma acusação que ele fez contra a lei de Deus, contra Deus, né? E aí ele começou e ele fez uma revolta no céu, houve uma rebelião, uma guerra no céu. Ele conseguiu atrair para o lado dele a terça parte dos anjos celestiais, dos seres celestiais. Então, seres que são representados por estrelas, né? Estrelas do céu. A terça parte das estrelas do céu, diz lá Apocalipse. Então, ele conseguiu fazer uma guerra no céu contra Deus, porque ele queria tomar o lugar de Deus, assentar-se no trono de Deus e ser adorado como se fora Deus. É isso que aconteceu. Então Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo de Deus. Ele foi lançado, ou seja, ele foi expulso de lá. Enquanto os redimidos estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, Lúcifer estava no Éden. Estava no Éden, Ezequiel 28:13. A raça humana também esteve lá, mas em contraste com o destino de Satanás, a raça humana está sendo restaurada ao paraíso por meio de Cristo. Apocalipse 22, de 1 a 3. Esta citação da escritora norte-americana Ellen White é esclarecedora. No livro Verdade sobre os Anjos, na página 177, ela diz o seguinte: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Olha, que interessante isso. Os salvos estarão no céu, somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrada de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono. Apocalipse 4, verso 5.
Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos. Ele está se referindo ao Cordeiro, Cristo, né? Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Que descrição do Evangelho! A morte de Jesus pela redenção da humanidade. Isso aqui é um resumo do Evangelho, esse texto. Observe também que essa linguagem, ela reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que nos chama a pregar o Evangelho eterno aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Que representação poderosa de que Cristo fez pelo mundo. Não há um ser humano que em toda a história da terra, por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la. Qual é o nosso papel em contar aos outros o que Cristo fez por todos nós? Nós temos esse importante papel de contar a todo mundo o que Cristo fez e faz ainda por nós, né? No livro O Grande Conflito que eu falei, né, eu citei para vocês comprar esse livro, né, O Grande Conflito. Inclusive eu falei que tinha doado. E aqui a lição dessa semana pede para que nós estudemos esse livro. Na página 555, a escritora desse livro, Ellen White, ela diz o seguinte. Olha que interessante. Ela, no fim da história, Cristo olha para os renovados conforme a sua própria imagem, e a cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com os rostos refletindo a semelhança de seu rei, contempla neles o resultado do seu sofrimento e fica satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara: eis a aquisição de meu sangue. Por estes eu sofri e por estes morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de branco em redor do trono cantam em louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então há um cântico, né, entre os salvos lá no céu. Isso aqui é uma visão que ela teve e escreveu no livro Grande Conflito, página 555. Queridos, queridas, Satanás, que já foi um querubim da guarda, ele procurou destruir a confiança no trono de Deus. O Criador permitiu que os anjos caídos continuassem a sua rebelião para mostrar a todo o universo o mal que vem da exaltação própria. E embora Satanás tenha levado o ser humano a se unir a ele na guerra contra Deus, Cristo o derrotou na cruz, garantindo que a humanidade ocupasse o lugar que pertencia aos anjos caídos. Por meio de Cristo, os pecadores se voltam publicamente contra as alegações de Lúcifer. O resultado é uma revelação maior do que o amor de Deus, do que existia antes da rebelião. Ainda que Deus não tenha criado o mal, quando tudo estiver feito, o amor do Criador será revelado de um modo que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. Aí algumas perguntas para consideração, dois quesitos aqui. Primeira, imagine estar diante de Deus com todos os seus pecados. O que você mereceria? Pensa nisso, para refletir. Qual é a sua única esperança? Porque a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nos cobre agora e nos cobre no juízo, quando mais precisaremos? Segundo quesito, João Batista, ele desempenhou o papel dos serafins. É como uma luz que queima, né? Era uma lâmpada que iluminava, segundo Jesus, ele falou lá em João 5,35. João Batista foi o precursor de Cristo, anunciando a primeira vinda do Messias. Aí uma pergunta: como o povo de Deus dos últimos dias desempenha um papel profético semelhante ao papel de João Batista?
como você e eu podemos ser João Batistas nos dias atuais, precursores da segunda vinda de Cristo, pregando e pedindo para que essas pessoas se arrependam, confessem seus pecados, se arrependam e venham batizar-se. Batizem-se e aceitem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É assim que deve ser nossa pregação. Nossa pregação, nossos ensinamentos, nossa doutrina, é a mesma doutrina de João Batista, convidando o povo ao arrependimento e ao batismo. Ao batismo, para se tornarem todos eles um novo homem, uma nova criatura, para adentrarem a glória ao reino de Deus, para o reino de Deus. Aceitarem o Messias, porque ele está vindo, nós estamos esperando a sua segunda vinda, o seu segundo retorno, a sua segunda vinda à terra, o retorno de Cristo à terra, entendeu? E nossa pregação tem que ser semelhante à pregação de João Batista. Eu espero que você tenha gostado da lição dessa semana, né? Que essa lição tenha realmente transformado você e os seus desejos, as suas intenções de servir a Deus se fortaleça, né? E você se junte a nós, filhos e filhas de Deus, e proclame como João Batista proclamou, né? Uma mensagem, um evangelho de salvação, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Cristo veio e está aqui para nos salvar, nos restaurar. Tá? Que Deus abençoe você, sua família, e que os anjos de Deus, a semelhança dos querubins, serafins, estejam com você, o Espírito Santo de Deus esteja com você, e que você sempre diga sim quando o evangelho for proclamado na sua casa e quando pessoas vierem estudar a Bíblia com você. Você está sendo convidado aqui no Conectados 7 a estudar a Bíblia conosco, sempre, ok? E a crescer conosco, e a batizar-se. Se você não está batizado ainda, se você não é batizado nem batizada ainda, procure uma igreja adventista do sétimo dia, chama o pastor, conversa com o pastor e fala que quer ser batizado, quer ser batizada, lá no tanque batismal, como o exemplo de Cristo, né? Para você pertencer à família de Deus. E Deus virá em breve e levará para o céu somente aqueles da sua família. Os demais, aqueles que não forem da família de Deus, infelizmente, irmão, a verdade é essa, serão destruídos com a glória da vinda do Filho de Deus, da gloriosa vinda de Deus nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Cristo não descerá na terra, ele ficará nos ares, com poder e grande glória, ok? E nós é que subiremos para encontrar com ele nos ares. Os ressuscitados, transformados, e os vivos também transformados, né? Aqueles que buscaram a Deus para encontrar com Cristo lá na glória. E os demais? Os demais, infelizmente, todas as cidades, todos os outros seres serão destruídos. É o que a Bíblia nos ensina. Vamos estudar a Bíblia para que a gente tenha cada vez mais a certeza desses ensinamentos da palavra de Deus. Tchau. Até o próximo estudo da lição. Tchau, tchau. Até o próximo Conectado 7. Não se esqueça, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, até o próximo Conectados.